de herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer, tradições. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, tivemos uma reunião na diretoria e optamos pela mudança no comando técnico da equipe. Confiamos muito no trabalho do profissional Eduardo Barroca, nos ajudou bastante. É um profissional que tem o nosso total respeito, tem o respeito do elenco. Tivemos uma reunião com os atletas. Os atletas têm um carinho e uma admiração muito grande pelo treinador. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão, evidentemente, muito complicada, porque o trabalho vinha sendo desenvolvido em bases sólidas, mas, enfim, futebol é resultado, vocês sabem disso melhor que todos nós. E foi necessária essa alteração nesse momento. A gente precisa de uma reação imediata no campeonato. E essa foi a decisão, então, da diretoria. Botafogo comunica a todos. Vai haver um pronunciamento oficial, uma nota oficial que vai subir nesse instante. E eu estou aberto para perguntas. Gustavo, boa noite. Acho que a pergunta não poderia ser outra, né? Quarta-feira já é dia de jogo contra o Goiás, que venceu hoje. Vem chegando na cola do Botafogo. Já trabalha com algum nome para assumir o comando técnico do Botafogo? Bom, assume o Bruno Lazzaroni, nosso auxiliar técnico permanente. E a diretoria vai se reunir mais uma vez para analisar algumas alternativas, mas para esse jogo, provavelmente, o Lazzaroni no comando. Gustavo, boa noite. Duas perguntas. Uma é que na semana passada, menos de uma semana, o Anderson Barros esteve em coletiva na sala dele e disse para a gente, entre as outras coisas, outros assuntos, que a diretoria confiava plenamente no trabalho do Eduardo Barroca e não trabalhava com a possibilidade de saída dele. Queria saber em que momento vocês mudaram de ideia. E você falou o time precisa reagir no campeonato. Por que a troca de treinador, na tua opinião, pode fazer essa reação? Qual é a solução que você vê numa troca de comando? Bom, a confiança no trabalho do Eduardo Barroca sempre existiu. É um profissional que conhecemos aqui há muito tempo, vencedor das categorias de base do Botafogo, vencedor por onde passou. Foi para o Corinthians e fez um grande trabalho no Corinthians. A saída dele foi lamentada também no Corinthians. Mas a gente vinha de uma sequência de resultados muito negativa. 4 derrotas nesse segundo turno, houve um consenso na diretoria de que, nesse momento, a gente precisava de uma mudança e por isso a decisão. Boa noite. Eu queria saber qual é o pensamento da diretoria agora com o novo técnico. Ou aquele cara que trabalha mais o vestiário, que cuida mais dos atletas, ou aquele que para mudar o esquema tático mesmo, já que não estava dando certo nesses últimos 4 jogos? Nós conversamos muito com o Anderson, né, que é o nosso diretor técnico, né, quem de fato comanda essa área técnica do Botafogo. O Botafogo tem adotado uma política já de muito tempo de profissionalismo, né, de respeitar o trabalho dos seus profissionais. Então, não é a diretoria que toma as decisões de uma maneira abrupta, de uma maneira precipitada. Então, nós não vamos buscar um profissional A, B ou C porque o presidente quer, porque o vice de futebol quer. As decisões são todas tomadas de acordo com os nossos atletas, de acordo com a montagem que foi feita do elenco. Então, vamos buscar um profissional que esteja adequado com a nossa forma de jogar e com como o nosso time se porta. Boa noite, Noronha. Mas em relação a essa busca, imagino que vocês já tenham começado a conversar sobre um nome. Perguntar se vocês já conversaram com os atletas, inclusive, sobre possíveis nomes. E, assim, por que dessa vez
você veio e não o Anderson, ele que tem falado mais pelo departamento de futebol, você não vinha aparecendo tanto, até foi alvo de críticas por isso. Por que foi mudada a estratégia no momento do distrato? Bom, com relação ao perfil do treinador, a gente vem conversando já há algum tempo, né? Não são conversas recentes, né? Porque a gente já conversou isso várias vezes ao longo dessa trajetória. Não agora, recentemente, mas ao longo da trajetória inteira. Então, já tivemos algumas conversas, já sei mais ou menos como o Anderson pensa, ele sabe como nós pensamos e a filosofia do Botafogo. A gente tem uma limitação orçamentária que todo mundo conhece. Não discutimos com os jogadores, obviamente, nenhum perfil. Seria absolutamente desrespeitoso com um profissional que acabou de dirigir o Botafogo nessa última partida. Sem dúvida, não é esse o caminho de profissionalismo que tanto se prega. Em relação à escolha de um pronunciamento meu, né, eu fiz uma viagem profissional há pouco tempo atrás, então, por isso, não estive nos últimos 15 dias aqui, mas, claro que vinha comandando o departamento, tomando as decisões e participando de todo o processo. Houve vocês conhecem, sabem que os jogadores protestaram, né, por não conceder entrevistas nessa sala, em função dos atrasos de remuneração, uma situação que a gente está trabalhando muito para resolver. Mas eu sou o dirigente do clube, eu tenho a obrigação de expor os nossos patrocinadores, né, em todos os momentos. Então, por isso a escolha por falar nesse ambiente, em respeito aos nossos patrocinadores. Gustavo, queria saber se nesse momento, como você disse, a questão orçamentária, né, se a parte financeira ela também tem um peso na escolha para aliar um critério, né, técnico de vocês no perfil do profissional que vai dirigir o Botafogo, se isso também nesse momento é relevante, digamos assim. Está sempre na nossa pauta, não tem jeito, né? O Botafogo tem que viver com a sua realidade orçamentária. Claro que vai se fazer um esforço, o Botafogo precisa encontrar o caminho e a gente está trabalhando todos os dias para isso. Mas sem fazer loucuras, não podemos cometer nenhuma loucura. Vocês já estão acostumados com isso ao longo dos últimos anos. O Botafogo vem trabalhando sem fazer novas dívidas, né? Se formos ver o perfil de endividamento do clube nos últimos tempos, as últimas gestões não vêm aumentando a dívida do clube, pelo contrário, vem diminuindo a dívida do clube, transformando o Botafogo em algo gerenciável no futuro. E esse projeto de transformar o clube numa SA, transformar o futebol do Botafogo numa SA, pugnando por novos tempos de profissionalismo e de mercado, né? O esporte está migrando para uma realidade de mercado. E se nós não fizéssemos essa trajetória, o Botafogo não seria atrativo e não conseguiria dar esse passo. Então, para dar esse passo, né, faz parte desse processo, manter um regular course of business, é uma expressão que se diz no mercado. Nós não poderíamos agora, por exemplo, contratar um treinador custando R$1 milhão por mês. Os investidores certamente olhariam para cá e diriam, bom, não faz sentido dentro de um planejamento que o clube tome esse tipo de direcionamento nesse momento, às vésperas de aprovação do projeto.